Nós hoje vamos ter aqui uma sessão, uma iniciativa de troca de conhecimentos e boas práticas relacionado com circuitos curtos agroalimentares. Esta iniciativa nasce do projeto da Terra à Mesa, um salto que nos tempera, que é no âmbito do programa Bairros Saudáveis, em que eu depois, mais daqui a bocadinho, já vou falar do que temos feito aqui no projeto, mas temos tentado criar estas sinergias maioritariamente entre os agricultores familiares, os produtores locais e as organizações sociais e as IPSS, ou seja, a ligação entre os alimentos frescos com os beneficiários de apoio alimentar. De modo a conseguirmos trazer também outras perspectivas e conhecer outras iniciativas que também podemos implementar aqui no território, no Concelho de Aveiro. Convidamos a Câmara Municipal de Torres Vedras, a rede. Inês, ajuda-me, desculpa, agora deu-me uma branca com o vosso nome, é o projeto Food Wave e a rede DLBC, não é? Desculpa se eu estiver em erro. E temos aqui, obrigada Inês, e temos aqui também a Cruz Vermelha, a delegação de Aveiro. Para iniciar, como a Inês tem que ser um bocadinho mais cedo, eu se calhar começava por lhe passar a palavra, mas antes disso queria dizer aos nossos convidados que estão aqui hoje e às pessoas a assistir a esta iniciativa, qualquer questão que possam ter ou comentário, por favor, coloquem no chat. Força, Inês, e obrigada. Obrigada, Nélia, e obrigada à APN por organizar este encontro e esta troca de experiência entre todos. Como a Nélia disse, vou ter que sair mais cedo, mas eu gostava muito depois de ouvir o resto da gravação e das apresentações dos meus colegas. Por isso, eu vou passar a partilhar o ecrã com vocês. Por isso, vou fazer uma pequena apresentação do que é a rede, como é que se enquadra o projeto Food Wave e o caso das hortas na cobertura que nós criamos aqui no Centro de Recursos em Carnide. Por isso, sobre a rede DLBC Lisboa, nós estabelecemos em 2015, somos mais de 200 organizações associadas, nomeadamente a APN é um dos nossos associados, e nós constituímos para concorrer ao financiamento da DLBC Urbano, da qual a nossa estratégia foi aprovada, e com isso nós tivemos um reconhecimento como organismo de gestão intermediária que nos permite gerir fundos europeus. Temos contratualizado a gestão de fundos com o FSE e o FEDER para iniciativas locais de apoio a projetos que estão em campo, e dos quais 25% desse orçamento vai para a equipa técnica da rede de apoio aos projetos. Em paralelo, são desenvolvidos outras iniciativas e projetos e outras candidaturas, como é o caso do Food Wave que irei apresentar, ou também a criação de uma moeda complementar para a cidade de Lisboa, que está numa fase de prototipagem neste momento e a ser desenvolvida pela rede. Em termos do que é a estratégia que temos, que foi aprovada e contratualizada, temos focado muito no que é a educação, o emprego e a inclusão para as causas de pobreza e segregação social e urbana. Tentamos dar resposta às carências locais e prioridade das comunidades, alavancando as capacidades locais instaladas. Fazemos a articulação estratégica à escala da cidade com múltiplas intervenções em escala local. E também pode ser que no momento nós temos dois centros de recursos, um em Carnide e outro nas Oleias, na qual o das Oleias temos muito focado em incubação de projetos e em que em Carnide também, sendo um espaço maior e mais partilhado, na qual temos as hortas na cobertura. O projeto do Food Wave é um projeto Europe Aid,
e que tem focado a sensibilização e capacitação de cidadãos dos 15 aos 65 anos, por isso trabalhamos muito com esse grupo, para as questões da alimentação e o impacto da alimentação, e fazemos isto através de cursos. Já vamos fazer agora o terceiro curso, como eu estava a dizer à Anélia há pouco, atividades, eventos, fazemos workshops, jantares de debate e conversa à volta da relação entre o que comemos e o impacto que isto tem. E por isso temos uma série de atividades que estamos a desenvolver até ao final de 2023. Temos como promotor o município de Milão e 29 parceiros em 17 países de todo o mundo. As hortas na cobertura nasceram dentro do Food Wave, no sentido de criar um sistema de apoio alimentar ao bairro Padre Cruz, que, estando nós próprios localizados dentro do bairro, sentimos muito, foi o impacto da pandemia e do acesso à alimentação, que depois se intensifica cada vez mais com as questões agora da inflação e tudo mais. E tentámos criar aqui um sistema que fosse de apoio alimentar, que fosse mais saudável, inclusivo e sustentável, e tentamos abranger 3 dimensões, que é a parte social, para que este apoio vá diretamente para os beneficiários, os moradores do bairro. Temos, claro, a questão ambiental, porque estamos a criar produtos frescos com uma pegada carbónica muito baixa, e depois temos a parte também económica, das quais, de momento, os produtos são doados, mas de futuro serão vendidos com uma percentagem de lucro muito simbólica, de um valor muito baixo. E, portanto, o modo de produção destas hortas é de produção biológica, como eu disse, estamos aqui em Carnide, e os produtos que temos são maioritariamente hortícolas e ervas aromáticas, e a distribuição acaba por ser para a Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz e para a Associação de Intervenção Comunitária da Crescer. Eu daqui a pouco já vou explicar um bocadinho como é que esta distribuição é feita. Por isso, nós criámos estas hortas. Isto foram as primeiras plantações que fizemos no terraço com os participantes do curso do Food Wave. Por isso, estes participantes, isto é um curso que normalmente tem mais ou menos 42 horas de formação, e uma das partes que tem é sobre plantação e circuitos de distribuição. Por isso há uma parte muito focada neste eixo, e os nossos participantes fizeram as primeiras plantações em maio. Aqui podem ver mais imagens desses momentos em que tiveram, por isso acaba por sempre ter uma componente teórica de como é que estas plantas se ajudam umas às outras, como é que o próprio desenho dos canteiros foi pensado para que umas plantas cresçam e deem sombras às outras e que se ajudem. E isto já são as primeiras produções de hortícolas que temos tido. São imagens do início de maio e junho, do momento que nós, como eu estava a dizer à Nélia, eu já tenho sacos de pimentos e berinjelas à minha volta que têm de ser distribuídos, por isso estamos a conseguir ter uma quantidade significativa de produtos que estamos a conseguir escoar. E como é que está a ser feito este escoamento? Por isso, a produção acontece no terraço, e o processamento destes legumes é feito tanto pela cozinha da Associação da Crescer, e é vendida ao público, por isso é feito uma venda direta ao público. E a segunda componente de processamento que temos é a cozinha da Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz, que faz a distribuição alimentar por famílias mais carenciadas do bairro. Por isso, neste circuito, acabamos por só ter um intermediário, quer dizer, são dois, são diferentes, mas é só um na prática, a maneira como a área do terraço não é muito grande, por isso a manutenção acaba por ser feita por o Sr. Carlos, que pode ser assim, que ele é o nosso produtor. Ele trabalha para a Câmara Municipal de Lisboa e dá apoio ao Centro de Recursos, e quando ele não está, sou eu que dou, por isso vamos articulando e fazendo a manutenção diária do espaço. Nós, com este circuito, ainda criamos uma última componente, que é a parte da compostagem.
em que os próprios restos da cozinha são colocados em compostos que foram oferecidos pela Câmara Municipal de Lisboa, do programa Lisboa a Compostar, que estão no próprio terraço, por isso eles chegam só lá e deitam os restos das cascas dos alimentos e tudo mais, das borras de café, e que nós acabamos por voltar a utilizar nas hortas. De futuro nós queremos também conseguir fazer o mesmo com a cozinha da associação de moradores, e por isso estamos assim nessa fase. O que é que eu posso fazer assim um ponto de fecho sobre este projeto? Que esta articulação com as cozinhas conseguimos fazer articular e preparar refeições com produtos sazonais, por isso neste momento a Cozinha da Cristina está a fazer um prato que é com berinjelas, por isso as berinjelas estão a dar agora, eles conseguem escoar para para pratos muito sazonais. Conseguimos assegurar uma maior qualidade dos produtos frescos, de momento são dados, mas serão um preço muito reduzido, que será apenas para uma pequena manutenção do espaço. A pegada de carbono é muito reduzida, já que está tudo dentro do próprio bairro, e as hortas acabam por ser um espaço educativo de promoção de boas práticas de plantação no meio urbano, e acaba por todo este sistema ser uma demonstração do que é o que é que poderá ser um circuito curto agroalimentar. Por isso conseguimos ter estas valências todas. Isto é um projeto que arrancou as hortas só arrancaram em maio, por isso é uma coisa muito recente, e que nós agora vamos avançar, fizemos metade do terraço e agora vamos avançar com a segunda metade da plantação, que a terra há de chegar, acho que sexta-feira, é assim uma coisa, por isso estamos mesmo a arrancar com isto. Pronto, do meu lado é tudo. Se tiverem alguma questão podem entrar em contato comigo, vou partilhar esta apresentação com a APN, depois a Nélia pode partilhar com vocês. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Obrigada. Obrigada, Inês, pela tua apresentação. Eu, por acaso, quando tens que sair mais cedo, eu queria te colocar uma questão, porque é uma questão com que nós nos deparamos aqui em Aveiro, que se relaciona com a compostagem. Vocês trabalham compostagem em parceria ou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Eu entendi bem? Não, é assim, a parceria com a Câmara, eles deram-nos os próprios compostores, que faz parte do programa deles, e nós vamos recebendo mails de acompanhamento dos conteúdos que estão no compostor, para perceber se está tudo a correr bem, se não há demasiadas coisas ácidas para a própria terra, por isso a própria compostagem, depois na prática acabamos de ser nós a fazer isso. E é localizado no mesmo sítio onde estão a fazer, onde cultivam? Sim, sim. Sim, insere-se aí. Ok. Porque aqui em Aveiro temos, eu vi que o Pedro disse que não tem algumas dificuldades em ouvir. Eu peço imensa desculpa, mas o meu acesso à internet está um bocadinho complicado hoje, eu vou tentar falar mais alto. Aqui a questão da compostagem, temos tido alguma dificuldade em ter a colaboração da Câmara Municipal de Aveiro. Aliás, a Ana, se quiser intervir agora, ela trabalha diretamente com a Aveiro a Compostar, e seria interessante só este intercâmbio, porque realmente é algo que temos alguma dificuldade em estabelecer. Acabamos por ter vários grupos, vários movimentos a ter esta questão da compostagem e a fazerem compostagens diversas, mas sem este apoio municipal. Ana, se quiseres intervir, força. Sim, posso fazer aqui um pequeno apontamento. Realmente o projeto que a Inês nos trouxe é extremamente interessante. O Lisboa a Compostar é diferente do Aveiro a Compostar, porque aqui o Aveiro a Compostar é um projeto que foi submetido ao orçamento participativo com a ação direta da Câmara de Aveiro em 2021 e, portanto, é um projeto de voluntariado feito por algumas de nós, portanto, não é apoiado financeiramente pela Câmara, mas não é um projeto da Câmara. Portanto, funciona de forma diferente, nós não temos realmente compostores para oferecer, o que nós fazemos é ter um programa de formação e realmente ter este contacto mais próximo com as pessoas que queiram criar micro-redes de compostagem comunitária, porque aqui a Câmara não prevê
a criação das ilhas de compostagem comunitária. Pronto, é um bocadinho diferente, mas vamos ver no futuro o que é que conseguimos fazer na continuação, depois do término do projeto de orçamento participativo, que são só 6 meses, portanto depois temos que arranjar outra forma de continuar. Pronto, mas é muito importante essa associação, é isso que eu queria dizer, é muito importante essa associação com a parte do ciclo, portanto do cozinhar, visto que estão envolvidos também com a cozinha, e do aproveitamento dos biorresíduos, que depois gera o composto que vai gerar o alimento. É muito importante realmente terem feito essa ligação de fechar o ciclo. Sim, assim, Obrigada, nós também temos uma vantagem muito grande, isto está tudo muito próximo, estamos todos no mesmo edifício, por isso é muito mais fácil estabelecer estas pontes, são literalmente portas umas ao lado das outras, porque eu recordo-me que há uns tempos a escola aqui do bairro também estava a tentar fazer compostagem na escola com as crianças, e mesmo assim estava a ser muito complicado, só pela questão do compostor não estar próximo das áreas de recreio. Por isso é sempre um desafio tentar educar as pessoas neste sentido, de, às vezes até andar mais um bocado para conseguir fechar estes ciclos que são muito importantes para a manutenção do solo. sim, só para finalizar esta questão, o projeto de que a Ana faz parte, o Aveiro a Compostar, encontra-se na freguesia de Chegueira. Para quem não conhece o território de Aveiro, temos o território central, não é? Quando vimos a Aveiro, que é a União de Freguesias da Glória e Vera Cruz. Aí podemos fazer compostagem através de um projeto que é da Universidade, está ligado à Universidade de Aveiro, que se encontra do outro lado da cidade, e depois o Aveiro a Compostar é na freguesia ao lado, que é a freguesia de Chegueira. Então, na realmente... Glória e Vera Cruz, tu estás a pensar na compostagem comunitária de Chegueira, da horta comunitária de Chegueira, da junta de freguesia. São 3. São 3, pronto. São 3. Foi aqui um equívoco. Mas estão todos muito longe em termos dos distanciamentos das pessoas se deslocarem, requer alguma vontade e pronto, alguma educação, mas nem toda a gente tem carro, nem o transporte público em Aveiro de facto não é a coisa mais facilitada, então enfrentamos estes desafios. Sim, o Ciclocomposto faz a recolha com a cargo bike da Associação Ciclo Aveiro, mas lá está, são projetos com um tempo definido de 6 meses e depois não sabemos muito bem se vão ter continuidade ou o que é que o futuro os reserva, ou se as pessoas querem dar continuidade, não é? Também é outra questão. Exato. Obrigada, Ana Inês. Eu agora vou passar a palavra à doutora Paula Rodrigues, que vem da Câmara Municipal de Torres Vedras. Pode iniciar, Paula. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui esta manhã, este bocadinho, a ouvir realmente boas práticas. Gostei muito do que a Inês Coimbra disse, não conhecia o projeto, parabéns. Vou investigar um pouco melhor, acho muito interessante. Ora, então, eu vou tentar ser breve e partilhar aqui a minha apresentação. Portanto, estou hoje aqui a representar o município de Torres Vedras. Como é que eu faço isto? 5. Não há. Estava a tentar pôr isto. Exato, estão a ver? Estão a ver a apresentação? Sim. Sim, pronto. Sim. Eu estou aqui hoje em representação do município de Torres Vedras e nós fomos convidados aqui, portanto, no âmbito do nosso programa de sustentabilidade na alimentação escolar, que eu vou tentar resumir, portanto, que é um programa complexo, é um programa, portanto, que está integrado numa série de redes e de programas, portanto, não só nacionais como também internacionais. Eu pus aqui só um exemplo de algumas das redes internacionais onde nós estamos incluídos. Pus também aqui a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em conta que dos 17 objetivos nós conseguimos alcançar 11 com o programa. Pronto, isto é o título de curiosidade. Torres Vedras é um território
peço desculpa que eu ainda estou um bocadinho adoentada, é um território, portanto, com cerca de 80 mil habitantes e que está dividido em 13 freguesias. E o nosso trabalho, portanto, foca-se muito no trabalho de parceria com estas mesmas juntas de freguesia e com as respectivas instituições de solidariedade social, portanto, existentes nestas mesmas freguesias, como eu à frente já vou explicar. Portanto, o que é que acontece aqui na base do programa? Portanto, o programa portanto, está alinhado em 4 eixos estratégicos, portanto, o eixo da produção, da aquisição, da confecção e do consumo e dos hábitos alimentares saudáveis, e a fusão de todos estes eixos promove, portanto, a sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade ambiental, no sentido em que nós conseguimos, portanto, ter aqui uma série de boas práticas ligadas, portanto, à aquisição dos próprios produtos para as refeições escolares. Há aqui este exemplo, por exemplo, das entregas a granel. A sustentabilidade nutricional, porque nós utilizamos, portanto, o facto de nós termos no nosso território uma enorme possibilidade ao nível de oferta, portanto, de produtores e de fornecedores, conseguimos ter a garantia de aquisição de produtos frescos. Portanto, tentamos que a sazonalidade esteja cada vez mais presente nos nossos menus escolares. Eu mais à frente já explico isto. E, portanto, depois a questão socioeconómico-social, porque, como eu estava a explicar, portanto, há instantes atrás, nós temos efetivamente uma parceria, uma rede, portanto, estruturada ao nível do território, que permite a descentralização das competências às juntas de freguesia e elas próprias adquirem o serviço de refeições às IPSS locais. Isto promove economia local e economia social, porque foi necessária a criação de novos postos de trabalho nestas mesmas instituições para fazer face às necessidades de cumprimento com a questão das refeições escolares. Então, como é que nós temos isto, portanto, distribuído? Nós, neste momento, portanto, temos este cenário que estamos a ver neste momento é o cenário que constitui efetivamente o programa em si, e portanto nós temos isto dividido em gestão direta e em delegação de competências, sendo que a gestão direta está, portanto, relacionada com a confecção e a distribuição diária de refeições frescas às escolas que estão situadas na freguesia da cidade. E para isso nós temos 2 cozinhas municipais que funcionam no fundo como cozinhas de laboratório para as restantes cozinhas das IPSS. Portanto, aqui temos cerca de 1.700 refeições por dia nas cozinhas municipais, portanto temos um staff municipal, portanto cozinheiras e, portanto, assistentes às cozinheiras que fazem parte dos quadros da Câmara Municipal. E nas restantes escolas, portanto, adjacentes à freguesia da cidade, há então esta delegação de competências às juntas de freguesia e, por sua vez, a contratação deste serviço às IPSS locais. E aqui já estamos a falar, está aqui 3.000, mas está errado este número, é 4.300 refeições por dia. Pronto, isto é aqui no fundo, muito resumidamente, a estratégia que nós temos. Só que, portanto, ainda que nós tivéssemos começado com este processo em 2007, quando da delegação de competências do Governo Central, sendo que o programa de sustentabilidade se constituiu apenas em 2014, foi quando tivemos aqui algum fundamento para perceber que todos estes eixos estavam integrados e então dava asa aqui a um programa. Em 2020 nós aceitámos a delegação de competências do Governo no que toca às refeições das restantes valências de ensino, portanto não só o primeiro ciclo e o jardim de infância, como neste momento o município desde 2020 faz a gestão de todas as refeições, de todas as valências de ensino ao nível municipal. Portanto, o que é que isto acontece? O que é que isto implica? Implica que nós tivemos, portanto, um aumento significativo de refeições. Aqui também são 700 refeições, isto é o valor, portanto, que estava em números de Covid, mas para este ano nós já estimamos que consigamos ter, portanto, o valor real, e o valor real são 1.400 refeições, mais ou menos. Então, neste sentido, o que é que aconteceu? Nós temos 6 escolas ao nível preparatório, portanto, aqui no município, portanto, temos 4 escolas de segundo e terceiro ciclo e 2 escolas secundárias.
2 dessas escolas foram automaticamente integradas na rede das IPSS, portanto, na rede da delegação de competências, e, portanto, desde 2020 que estão a ser, portanto, também tratadas através desta gestão direta. As restantes 4, por enquanto, ainda estão a ser servidas através de um serviço de contratação, portanto, a uma empresa de restauração coletiva, sendo que temos tido o cuidado de, nos nossos cadernos de encargos, afunilarmos os critérios de qualidade e de proximidade o mais possível dentro daquilo que a contratação pública nos exige. E, portanto, também temos aqui uma série de mais-valias que nós avaliamos e pontuamos ao nível dos critérios quando estamos a fazer a avaliação do concurso público a esta empresa de restauração coletiva. Portanto, e há também aqui uma vontade por parte política, uma visão política de conseguirmos a muito curto prazo tentar adicionar todas estas 4 restantes escolas que estão nesta situação ao sistema global do próprio programa. Pronto, aqui muito resumidamente. Relativamente aos eixos no qual o programa está dividido, o primeiro eixo tem muito a ver com a parte da literacia ao nível da escola, portanto, com programas ligados às hortas nas escolas, portanto, que estão de acordo com os princípios da agroecologia, os princípios da agricultura biológica, onde os miúdos metem a mão na terra, efetivamente. Portanto, as escolas aqui têm um papel ponderante, portanto, nós damos este apoio técnico, nós damos este auxílio e portanto, facultamos os materiais necessários para que as hortas possam ocorrer, mas é da responsabilidade das escolas, efetivamente, esta manutenção ao longo do ano e esta capacidade de, portanto, envolver as crianças diretamente nas plantações, na manutenção e nas próprias colheitas. Também promovemos visitas de estudo, portanto, a quintas locais. Este número que está aqui de 2020-21 foram 1.200 alunos, mas o ano anterior, eu peço desculpa que trouxe aqui a versão antiga, já estamos nos 2.300 e, portanto, a intenção é que nós consigamos abarcar todo o universo escolar, que neste momento estamos com cerca de 50% das escolas envolvidas neste programa, que é um programa, portanto, de grande logística, digamos assim, porque nós temos muitos estabelecimentos ao nível do ensino, são cerca de 60. Portanto, não é um município que tenha só 2 ou 3 escolas onde isto seja fácil de implementar. Aqui ao nível da aquisição, e se calhar aqui é o eixo mais importante para o tema de hoje, efetivamente nós temos aqui a estratégia, portanto, que eu estava a explicar da gestão direta. Ao nível da gestão das cozinhas municipais, nós estamos sujeitos à contratação pública, porque é uma gestão da cozinha municipal. E então aqui, para que nós consigamos aproximar aqui, portanto, o pequeno agricultor e os agricultores locais, os fornecedores locais, nós dividimos o nosso procedimento de contratação pública em vários lotes. Cada um destes lotes tem vários tipos de critérios de adjudicação ligados, portanto, à promoção da qualidade e ligados à promoção, por exemplo, da frescura, que faz com que nós tenhamos aqui uma proximidade territorial maior. Portanto, cada lote tem, efetivamente, portanto, os devidos critérios que estão pontuados e são avaliados a quando do concurso. Portanto, em vez de fazermos um concurso geral, abarcando todas as classes das matérias-primas, dividimos-las por lotes e cada lote tem, efetivamente, aqui os seus critérios para que nós consigamos ter aqui esta proximidade territorial. Isto promove mais uma vez a economia local e esse é o grande objetivo do município. Nós neste momento já temos, portanto, lotes biológicos, nomeadamente temos a fruta e as hortícolas. Vamos ter de futuro, portanto, mais produtos neste sentido. Temos 100% das massas biológicas neste momento e queremos, portanto, também alargar. Aqui a questão é que há realmente uma deficiência enorme ao nível da oferta nacional, eu já nem digo local, digo nacional desta categoria de produtos, mas pronto, isso também eu acho que quem está aqui um bocadinho nesta área, não estou a dizer nenhuma novidade. Portanto, a confecção era aquilo que eu estava a explicar há pouco, portanto também não vou estar aqui a delongar muito com isto, só que uma situação que eu acho muito interessante de partilhar. Nós, ao nível da confecção, temos fichas técnicas que estão de acordo com as necessidades, portanto, as necessidades diárias da quantidade de alimentos a confeccionar, de forma a garantir que são cumpridas as necessidades metabólicas das crianças de determinada idade. Portanto, temos nutricionistas, temos uma nutricionista municipal e todas as IPSS têm uma nutricionista de apoio que elaboram estas fichas técnicas e que falam entre si.
Portanto, a nossa nutricionista com as nutricionistas que estão apoiadas às IPSS falam entre si, trocam impressões. Os menus não são iguais em todas as escolas, portanto não há essa uniformidade, porque como nós somos um território que tem uma linha costeira, portanto, bastante pronunciada, e também temos uma zona rural muito, muito pronunciada, é muito natural que nas zonas costeiras haja uma preferência mais por pratos ligados ao marisco ou ao peixe, enquanto que nas zonas mais rurais haja aqui uma tendência por pratos mais ligados, portanto, às proteaginosas, às leguminosas, portanto, aos guisados. Portanto, há efetivamente uma diferença local, cultural, ao nível desta oferta dos pratos que são servidos diariamente nas escolas, mas qualquer um deles está de acordo com as necessidades metabólicas das crianças perante as suas idades, portanto, perante os valores antropométricos, e que isto faz com que nós não tenhamos desperdício ao nível da cozinha. Portanto, o que é cozinhado diariamente tem a ver com a reserva de número de refeições específica para cada escola. Temos depois desperdício, sim, que é também uma área que nós estamos a trabalhar ao nível depois do consumo, com as crianças, pronto. E também é uma área que nós estamos a trabalhar, mas ao nível da confecção nós não temos desperdício. E no caso das nossas cozinhas municipais, nós, tal como a Inês estava a referir ali no exemplo, portanto, prático do trabalho que desenvolvem, nós estamos também a começar, portanto, aqui a desenvolver o processo de compostagem nas nossas cozinhas municipais, porque temos horta naquelas escolas, e então, efetivamente, os meninos vão fazer o processo de compostagem para depois utilizarem na horta. Portanto, fechamos o ciclo e estamos aqui a promover um pouco mais dessa mesma literacia. Aqui a descentralização eu já expliquei, portanto, a questão das IPSS, da nutricionista e tudo mais. Aqui são o número de refeições que está desatualizado, que são números de Covid. Este ano já vamos para os números normais, portanto são cerca de 6.000 refeições e não 4.700. Depois, ligado aqui ao eixo 4, que é o eixo do consumo e dos hábitos alimentares saudáveis. Portanto, nós temos vários programas paralelos que complementam, portanto, esta questão, mais uma vez, da literacia alimentar. Portanto, temos show cookings, temos várias ações de sensibilização. Durante o mês de outubro, dedicamos o mês de outubro ao mês da alimentação, onde promovemos, em especial nas escolas, várias atividades ligadas ao mês da alimentação, de forma a assinalar o Dia Mundial da Alimentação no dia 16 de outubro, mas portanto, é o mês inteiro que está dedicado a isto. Portanto, temos muito tipo de atividades. Temos também aqui um programa que eu acho muito interessante de partilhar, que é o programa Almoça Comigo nos Meus Anos, que é um programa que foi criado pelo município há uns anos atrás e que convida os pais a poderem usufruir, portanto, do almoço no dia de aniversário dos seus filhos, pais ou outro tipo de familiares, são convidados a poder estar na escola e almoçar com eles na escola. Isto faz com que haja uma excelente aproximação dos pais à comunidade escolar e que tenham a possibilidade de eles próprios avaliarem a qualidade da refeição, porque muitas vezes as crianças chegam a casa e dizem eu não gosto da comida da escola e tudo mais e etc. E os pais, obviamente, que, portanto, anuem para esse tipo de opinião. E depois, quando chegam à escola e têm a possibilidade de eles próprios provarem a refeição e de poderem fazer uma avaliação, porque é-lhes dada essa possibilidade de fazer, portanto, uma avaliação da refeição, conseguem perceber efetivamente do que é que estamos a falar. Isso é muito importante. Temos também, portanto, contemplado o regime escolar, portanto, a distribuição gratuita de fruta e hortícolas nas escolas. E temos aqui, portanto, um projeto que estamos, portanto, aqui também a implementar ao nível de toda a comunidade escolar, que tem a ver com a separação e a quantificação dos desperdícios após as refeições. São as crianças que fazem esta separação, elas têm ações em sala de sensibilização para perceberem a importância de não se desperdiçar comida, o que é que isso implica ao nível de toda a cadeia alimentar, e, portanto, também estamos a implementar isto em larga escala em todas as escolas, para depois termos também aqui alguns dados mensuráveis para conseguirmos perceber quais são os pratos que têm mais aceitabilidade, o que é que não tem tanta aceitabilidade. Portanto, há aqui uma série de dados que nós queremos depois trabalhar mais tarde. E pronto, e portanto, de forma muito resumida, porque é difícil falar tanta coisa em tão pouco tempo, e eu tentei aqui realmente cortar um pouco algumas informações, nem tenho aqui os slides todos. Pronto, os municípios têm efetivamente atualmente, e sempre tiveram, desde que houve esta descentralização em 2007, a possibilidade de escolher a metodologia de trabalho e a metodologia de forma como querem apostar nesta temática no que toca às refeições escolares. Obviamente que este tipo de programa
é mais caro do que um programa, portanto, do que as refeições dadas em regime de restauração coletiva, e, portanto, o município contempla isto no seu orçamento municipal. E, portanto, é algo que faz parte das diretrizes e da visão política e estratégica do município de Torres Vedras, apostar nos alimentos de qualidade, frescos, promoção da economia territorial, social e, portanto, o aumento da literacia alimentar. Isso é uma estratégia municipal e que efetivamente tem um custo associado do próprio orçamento municipal. E pronto, muito obrigada. Alguma questão? Estou aqui disponível. Muito obrigada, Paula. Eu queria só aqui fazer um apontamento que eu achei muito interessante, porque falou na questão de oferecer a fruta gratuita, etc. E eu pensei mais quando andava na universidade, obviamente este programa é direcionado às escolas primárias ou já incluía secundárias? Assim, o regime escolar é um programa europeu. É um programa europeu, portanto, que tem um financiamento como sendo uma estratégia de mercado, digamos assim, para fomentar esta distribuição ao nível das escolas. Isto está integrado apenas para, portanto, no caso da fruta é contemplado apenas o primeiro ciclo, mas por decisão política o município comporta portanto, a distribuição aos jardins de infância. No caso do leite é que é abrangida essas duas valências de ensino. Isto lá está, portanto, há uma parte que depois há um retorno de financiamento, mas não paga de todo o valor que é investido anualmente na distribuição desta tipologia de produtos. Sim, sim. Eu surgiu porque era uma coisa que eu repava muito. Eu no secundário não sei em Portugal, mas a nível universitário existiu toda aquela polémica à volta do consumo de bolos, etc., que foi muito debatido o ano passado. Sim, sim. Mas eu estudei numa faculdade em que não tinha cantina por perto, ou seja, a nossa forma de nos alimentarmos era o bar da faculdade, em que uma maçã era quase €1 e o bolo era 5. Obviamente que as pessoas tinham prevalência acima de preferência do bolo do que propriamente gastar €1 numa maçã. Claro. Então achei isso muito curioso e também por causa destas questões de termos que começaram a ser debatidas no ano passado a nível do ensino superior. A outra questão que eu também tinha, falou nos lotes, podia explicar um bocadinho mais como é que isso funciona? Então, basicamente, nós, em vez de termos um concurso público de bens alimentares, incluindo todas as categorias de matérias-primas, temos um concurso por cada matéria-prima. Ou seja, temos um lote para a carne vermelha, um lote para a carne branca, um lote para o pescado, um lote para as hortícolas convencionais, um lote para as hortícolas biológicas e por aí adiante. E, portanto, o que é que acontece? Cada um destes lotes tem uma matriz de avaliação onde são colocados, portanto, os critérios específicos que nós queremos avaliar, sendo que o preço vale apenas 30%, que é um valor muito diminuto, não é? Portanto, 70% são para a qualidade, e isto permite com que as próprias empresas de grande retalho não tenham tanta tendência a concorrer porque não lhes é tão viável, em termos, não lhes é vantajoso, digamos assim, estarem a concorrer para um concurso de grandes dimensões do que estarem a concorrer, não é, para lotes, portanto, pontuais. Isto faz com que seja mais apetecível que os pequenos fornecedores possam concorrer, e nós, como temos vários critérios de qualidade, conseguimos pontuar também nesse sentido. Okay. E, portanto, é uma forma, uma estratégia. Aliás, esta questão dos lotes é algo que está a ser falado, muito debatido ao nível europeu. Há, inclusive, portanto, uma série de manifestos e, portanto, uma série de programas, portanto, com entidades de renome ao nível europeu que estão, portanto, a trabalhar em conjunto com a própria Comissão Europeia na estratégia do Farm to Fork, no sentido de para se conseguir alcançar os objetivos que a estratégia pressupõe, há uma série de mudanças efetivas que têm que acontecer ao nível dos territórios, porque não é só simplesmente colocar que queremos atingir X% disto ou daquilo, e depois isso na prática não haver nada que, portanto, por parte das diretivas se represente para que isso seja possível. E, portanto, os lotes é uma das estratégias que estão a ser, portanto, apresentadas nesse tipo de manifesto.
posso Sim. também dizer. E é Tenho esse interessante, conhecimento. é como se fosse uma espécie de cooperativa, não é? Em que juntam vários mais pequenos num só lote. Não tem nada a ver com isso. Cada lote pode ter, portanto, um concorrente específico. Não estamos a falar em cooperativas. Infelizmente, Ok, em já Portugal percebi. as cooperativas funcionam muito mal. Nós tentamos, portanto, temos trabalhado aqui muito diretamente com os nossos produtores, nomeadamente os biológicos. Tentámos, portanto, que fosse criada uma cooperativa nesse sentido, que eles se mobilizassem nesse sentido, e efetivamente nós não temos uma cultura cooperativa, cooperativista, não é? Em termos nacionais, e o que para mim é uma perda, mas nós enquanto município não podemos, portanto, forçar ninguém a... Portanto, foi feita essa sugestão, tentamos trabalhar nesse sentido, existem cooperativas aqui no Oeste, sim, mas neste caso o que está a acontecer é que aos lotes em causa estão diretamente ou produtores ou fornecedores, portanto, locais a concorrer de forma direta. Não é necessário que seja uma cooperativa, mas uma cooperativa pode igualmente concorrer a 1, 2, 3 lotes, o que entender, portanto, que consiga de distribuição desse tipo de produtos. Sim. Ana, queres colocar alguma questão? Sim, queria aproveitar também para fazer aqui essencialmente duas questões. Uma tinha a ver com a contratualização, se é feita anualmente, se acabam por contratualizar os mesmos ou sensivelmente os mesmos fornecedores, se calhar por ausência de outros, se viram alguns reflexos positivos na evolução ou no crescimento desses fornecedores. E a outra questão tinha a ver com os resíduos do final das refeições que as crianças fazem, que elas pesam, que eu acho que é realmente muito importante. Qual o destino desses resíduos? Bem, começando pelos resíduos, que é mais fácil de responder, nós neste momento o único objetivo que temos é a parte da sensibilização. Está iminente, portanto, a instalação de uma linha de recolha de biorresíduos ao nível municipal. Aliás, isso é uma diretiva que saiu da própria Comissão Europeia e que será obrigatória até 2030, que todos os municípios tenham uma linha própria de recolha de biorresíduos para, portanto, a valorização energética. Nós já estamos, portanto, a avançar nesse sentido. Existem outros municípios ao nível nacional que já têm essa linha montada. Então estamos, portanto, aqui a avançar nesse sentido, e logo que essa linha de biorresíduos esteja disponível, será, portanto, estes produtos excedentes desta recolha que nós estamos a fazer, desta monitorização que estamos a fazer, seguirão via linha de recolha de biorresíduos. Neste momento não existe, e portanto não existindo e não sendo possíveis de compostar, porque são alimentos já, portanto, confeccionados, estão a ir para os canais normais. O nosso primeiro objetivo neste momento é a sensibilização às crianças, é que elas possam perceber o que é que representa desperdiçar comida. E efetivamente temos tido aqui alguns processos em que percebemos que há um esforço pela aceitação da comida e por desperdiçar menos comida, porque muitas vezes o problema está com os próprios lanches que são trazidos de casa. Os lanches, ao terem, portanto, índices de açúcar mais elevados, fazem com que, em algumas situações, de algumas crianças que tenham estes lanches menos saudáveis, digamos assim, chegam à hora do almoço, não tenham tanto apetite e, portanto, façam uma recusa de comida quando é, por exemplo, um peixe cozido, não é? Se for um hambúrguer com ovo, se calhar eles vão comer tudo, mesmo não tendo muita fome. E, portanto, isto é um trabalho que é demorado e que, portanto, também é necessário realmente haver aqui um apoio da própria escola para a constante recordatório do que é importante, daquilo que foi falado desde o primeiro dia em que se começou a tomar, portanto, este processo de forma consciente. O facto de serem eles portanto, separar os desperdícios, não ser uma assistente operacional, são eles que estão a fazer aquilo, dar-lhes a responsabilidade que são eles que estão a mandar a comida fora, e isso em termos psicológicos causa algum efeito causa. E portanto o nosso primeiro objetivo é mesmo este, é a sensibilização. Sim, eu realmente estive num festival que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Andanças, Sim. que é anualmente em agosto, e eles também faziam a medição do desperdício alimentar no final das refeições, punham uma coluna que ia subindo, e isso realmente chama a atenção das pessoas. Eu também fui voluntária aqui na escola primária do meu filho, e reparei que o desperdício alimentar era enorme e tínhamos que estar a falar com as crianças no final,
dizeres agora como mais 5 colheres, agora mais uma colher e mais e tal, e mais uma história para comerem, e realmente os pais não tinham noção que havia tanto desperdício e que os filhos comiam mal, e muitas vezes as crianças também comiam muito depressa, não sei se é o caso, vocês já repararam, porque querem ir para o intervalo, não querem estar sentados e querem jogar à bola e brincar, e depois a seguir já estão outra vez cheios de fome. Portanto, isto também tem a ver com a educação em casa, não é só na escola, e também para a aceitação da diversidade dos alimentos. Em relação à comida cozinhada, ela pode ser compostada através dos métodos Bokashi ou Takakura, que normalmente são métodos que são feitos, pode ser dentro ou fora de casa, mas em pequena escala. Não sei até que ponto é que Mas nós não temos ser pequena escala, nós não temos pequena escala não sei de desperdício. até que E ponto é que... não temos possibilidades técnicas na escola de fazer, portanto, uma compostagem fora da compostagem, portanto, convencional, digamos assim. Portanto, nós não temos essa possibilidade técnica. Esse encaminhamento para a valorização energética, não sei se seria através de biogás. Eu não sei dizer porque esta linha de recolha de biorresíduos depois seguirá para a Valor Sul e, portanto, a Valor Sul, que é a nossa entidade, portanto, que faz este tipo de encaminhamento, tratamento dos resíduos urbanos, a Valor Sul é que, portanto, depois ficará responsável para a respectiva valorização energética. Não lhe sei dizer qual é o tipo de valorização que será Claro. tomada. Sim, teria que ser a Valor Sul a adotar realmente outros métodos. Sim, isso já é uma área, portanto, adjacente aqui ao trabalho da própria educação. Sim, isso é um trabalho, portanto, a Valor Sul é uma comunidade intermunicipal, não é? Portanto, uma empresa, julgo que intermunicipal, não sei se funciona como a Lipor no Norte, que é uma empresa intermunicipal, mas efetivamente essa é uma temática que é a Valor Sul enquanto entidade, portanto, de gestão de resíduos urbanos, que depois terá que dar esse devido encaminhamento, e como eu estava a dizer, isto é um normativo que está, portanto, a ser implementado e é uma exigência da União Europeia, portanto, é algo que terá que ser feito agora nestes próximos anos. Relativamente à questão que colocou, nós temos tido os concursos feitos apenas por um ano de vigência. Provavelmente iremos, portanto, temos a vontade de fazer pelo menos a 2 anos, porque todos os anos estar a fazer concursos públicos desta dimensão é realmente um trabalho bastante complexo e acarreta muito tempo de trabalho de ordem técnica. Nós já trabalhamos com este sistema desde 2007. Portanto, não é uma coisa que seja recente. E esta foi a forma de que nós conseguimos encontrar, lá está, para promover esta economia de território e permitir aos mais pequenos fornecedores e aos mais pequenos agricultores a possibilidade de concorrerem a um concurso desta ordem. Porque se nós fizéssemos um concurso único, englobando todas as matérias-primas, apenas poderíamos estar a dar hipótese de concorrência às grandes empresas, portanto, de retalho, o que nunca dava a hipótese de um pequeno agricultor ou de um médio agricultor poder concorrer especificamente àquilo, porque só havia um concurso global, não estava dividido em categorias, portanto nunca um pequeno produtor ou um pequeno fornecedor poderia fazer, portanto, uma candidatura a um concurso desta ordem. Portanto, efetivamente, a divisão por lotes é a solução para se promover este tipo de práticas que estão muito ligados aos circuitos curtos agroalimentares, que hoje em dia tanto se falam, mas que efetivamente nós tivemos a sorte de haver uma visão estratégica política, não é? Desde há muitos anos atrás, no sentido de promover desde então toda esta temática, porque se formos a perceber, portanto, geralmente as IPSS são entidades que muitas vezes têm algumas dificuldades, portanto, de ordem financeira, e acabam por pedir muitas vezes apoio aos municípios para conseguirem, portanto, ter o valor de subsistência que necessitam. Em vez de nós estarmos a pagar subsídios a estas entidades, nós estamos às vezes a pagar trabalho, não é? E estas IPSS têm a mais-valia de que não estão sujeitas a um concurso público. As IPSS podem diretamente comprar no talho da rua, no produtor amigo do lado, portanto no peixeiro que bate à porta. Nós temos casos de IPSS que o peixeiro bate à porta, com o peixe fresco vindo do porto de Peniche, que fica aqui relativamente próximo. E portanto isto é o mais parecido com uma refeição caseira, porque estas IPSS acabam por ter, portanto, cozinhas, portanto, na ordem de muito menos dimensões, em número de refeições diárias que estão a confeccionar,
Claro que depois no bolo total, como são muitas, dá as tais cerca de 4.000 refeições, mas dividindo, há umas que confeccionam algumas centenas, mas há umas que confeccionam apenas algumas dezenas, depende da dimensão da escola onde estão portanto, a aprovisionar as refeições. E há outra questão, que é a questão familiar, porque como estas IPSS são nas aldeias, eles conhecem os meninos das aldeias, elas estão a confeccionar para os meninos delas. Ou são os primos, ou são os afilhados, ou são os netos, e portanto acaba por ser uma refeição muito caseira. É completamente dispar, não é? É completamente diferente se formos a comparar numa empresa de restauração coletiva que faz milhares de refeições por dia, como em certos municípios. Portanto, tudo isto, todas estas pequenas práticas promovem aqui esta questão da coesão territorial, do desenvolvimento, da promoção e dá um espaço para que haja uma maior concorrência de mercado. Portanto, temos alguns fornecedores que são nossos fornecedores durante algum tempo, depois são interrompidos durante 1 ano ou 2 por um outro que é local também, porque ganha o concurso, porque apresenta, portanto, condições que são mais pontuadas, mas vamos, portanto, de alguma forma promovendo ao nível local o máximo possível. Claro que depende muito depois daquilo que nos chega, nós não podemos escolher, não é? Por isso é que temos que ter aqui estes critérios, estamos sujeitos a estes critérios, nós não podemos escolher os fornecedores que queremos, mas fazemos os possíveis dentro daquilo que a lei nos permite para afunilarmos neste sentido. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Paula. Eu agora vou passar a palavra à Diana Martins da Cruz Vermelha, da Delegação de Aveiro. Antes de lhe passar a palavra, aproveito para falar um bocadinho do porquê da Cruz Vermelha estar aqui, porque pode parecer um bocadinho assim ao lado a participação deles, mas dentro do âmbito do projeto que coordenamos faz todo sentido. O projeto Terra à Mesa, um salto que nos tempera, teve uma grande iniciativa no sentido em que apoiamos 47 famílias num período de 4 meses com cabazes semanais de produtores locais. Inclusive está aqui uma das produtoras que entrou, que é a Maria João, e ela daqui a bocadinho, se quiser, também pode intervir um pouco. Isto porquê? Nós, ao longo do projeto, ao longo não, logo no início do projeto, fizemos um diagnóstico de necessidades junto das organizações sociais e das IPSS, e fizemos de forma diferenciada. As instituições tinham o POAPMC, que é financiado pelo FEAD, é o Programa Europeu, e depois existem as organizações que têm os cabazes pontuais, que são construídos por donativos através do Banco Alimentar, que têm as campanhas de supermercado e outras formas de fazer chegar os bens, neste caso estamos a falar dos bens alimentares, mas também outros tipos de bens de higiene que as famílias necessitam. Então, nós não podemos duplicar a ajuda dos beneficiários do POAPMC. Trabalhamos meramente com as famílias que recebem os apoios pontuais. Isto foi feito de acompanhamento com a nutricionista que está a apoiar o programa e para ser também ajustado, porque existem famílias com diversas necessidades. Algumas famílias, nós fizemos um inquérito inicial para a escolha das famílias e diversas famílias têm determinadas doenças, como cancro, etc. E também agregados familiares que são muito diversificados. Portanto, temos agregados familiares mais pequenos, de 2, 3 pessoas, como temos agregados familiares de 12 pessoas. Então, os cabazes eram feitos à medida consoante essa necessidade, também para evitar esta questão do desperdício alimentar e também para se ajustar às necessidades das famílias. Eu agora passo a palavra à Diana e ela pode falar um pouco da experiência da Cruz Vermelha, da Delegação de Aveiro, em como eles têm recorrido e também do número dos beneficiários. Nós sabemos que houve aqui uma oscilação com a Covid e depois agora com infelizmente, esta nova onda da inflação, como é que isso também tem vindo a alterar
às famílias que pedem apoio. Força, Diana. Olá, bom dia. Pois, tal como a Nélia disse, a nossa área de atuação é um bocadinho diferente daquilo que as colegas têm vindo a falar até agora. E o que é que nos podemos aqui complementar convosco? Nós atuamos na área de emergência e na área social, maioritariamente a Delegação de Aveiro é na área social, e aquilo tal como a Anélia estava a falar, nós mensalmente entregamos um cabaz alimentar a todos os nossos agregados. Neste momento estamos a acompanhar 103 agregados e 285 indivíduos. O nosso cabaz mensal é composto por massas, atum e, geralmente, enlatados, massa, atum, salsichas, massas, arroz. Temos poucos produtos de higiene e não temos nenhum produtos frescos. E foi um bocadinho com o projeto da Terra à Mesa que veio complementar muito os nossos cabazes. A parte pior é que só foi feito esse complemento a 15 agregados. Em 103 agregados foi feito a 15. E como é que foi feita a escolha desses 15 agregados? Era maioritariamente, estes agregados eram compostos por crianças ou pessoas que tivessem alguma doença, nomeadamente cancro. A nossa escolha passou muito por aí. Por dar uma melhor qualidade de vida às pessoas que não têm capacidade para usufruir destes bens numa situação mais fragilizada. Claro, assim como também as crianças, por causa de dar algumas qualidades, não é? Em termos de alimentação, que muitas vezes acabam por não ter acesso à fruta e aos legumes. Não sei se agora tem mais alguma questão, ou se querem também falar um bocadinho do que é que nós fazemos aqui em termos de outros projetos. Não sei, ajuda-me, Nélia. O que é que queres que eu partilhe mais? Eu ia só salientar que este trabalho é feito primeiramente por fazer esta introdução das organizações sociais à produção local e criar esta energia, esta energia, também uma energia, mas estas sinergias entre dois públicos-alvos. Isto porque, do ponto de vista dos parceiros, quando consideramos os pequenos agricultores, ou seja, a agricultura familiar tem várias nuances, mas quem produz mesmo num nível mais pequeno está também sujeito a passar fome, a pessoa própria que produz. E vimos também com a pandemia que houve um aumento assim, de uma forma excepcional de pedidos de apoio alimentar. E também vimos movimento de agricultoras que doaram excedentes a vários tipos de instituições. Eu peço imensa desculpa, a minha internet está-me a dizer que está com a conexão muito baixa. Então, tentamos trazer esses movimentos aqui para o território de Aveiro. E a Ana, entretanto, vai preencher aqui o que eu estou a dizer, porque eu, entretanto, tenho que sair para uma consulta, mas a criação de empatia, de conhecer melhor os produtores locais e também dar a conhecer às famílias e às instituições também é importante. Nós temos uma série de panfletos educativos que fomos desenvolvendo ao longo do projeto para este meio, e a Cruz Vermelha, eu lembro-me que num das nossas iniciativas falou exatamente desta falta de apoio
que não tinha, que às vezes traziam algumas pessoas, mas que realmente é uma ajuda muito escassa, face a outras organizações sociais que existem aqui em Aveiro, outras não, é uma, que tem recebe alguns enchentes da Banca Terra, que é uma das explorações agrícolas aqui no território, e também o Banco Alimentar, que tem muitas dificuldades às vezes com os frescos, ou porque chegam muito tarde, ou porque chegam numa sexta, então isso também dificulta a chegada desses bens às famílias. Eu agora vou ter que me ausentar, mas vou passar a palavra à minha colega Ana. Eu quero vos agradecer imenso pela vossa participação. Obrigada, Diana, também por trazeres esta parte social e do porquê de queremos fazer esta interligação entre a produção local e as organizações que apoiam as famílias que mais necessitam, e também desconstruir um bocadinho a ideia de que são só famílias desempregadas. Infelizmente não é só o caso, devido às situações extraordinárias que temos vivido nos últimos anos. Eu agora vou passar a palavra à Ana. Muito obrigada a todos, e espero que o resto da sessão seja interessante. Mais uma vez. Muito obrigada, Nélia. Pronto, a colega Nélia vai ter de se ausentar realmente para a consulta médica. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno resumo do nosso projeto, da Terra à Mesa, um salto que nos tempera. Tem este nome engraçado, um salto, que é do sal, é sal, parênteses, TO, parênteses, portanto é do sal de Aveiro. E com este projeto, o nosso objetivo é fazer uma ligação, uma aproximação entre produtores e produtoras locais e entre os consumidores, os compradores coletivos. Portanto, este projeto desenvolveu-se em 5 eixos, portanto fizemos aqui um trabalho tanto com as famílias beneficiárias, como com os produtores locais, como com os parceiros locais. A minha colega está a deixar aqui o e-mail do Projetos Saudáveis, do nosso projeto, portanto está aí no chat, está o link do projeto de Bairros Saudáveis e também está o e-mail, se quiserem entrar em contacto. Também temos aqui uma produtora connosco, a Maria João Dovar, que eu a seguir também vou pedir para nos deixar aqui umas palavrinhas, a Maria João. Pronto, mas então este nosso projeto, nós procuramos encontrar produtores locais pequenos, que pudessem dar resposta realmente à melhoria que nós queremos fazer dos cabazes, em termos de terem hortofrutícolas frescas, como acabou de dizer a Cruz Vermelha, e como vocês sabem, os cabazes têm produtos de longa duração, portanto têm enlatados, massas, os arrozes, portanto nada de produtos frescos, e queríamos fazer realmente esta melhoria dos cabazes. Depois de entrevistar realmente bastantes agricultores aqui dos mercados locais e agricultores aqui da nossa zona, porque o nosso objetivo é que sejam locais, acabamos por perceber realmente que, como têm produções pequenas, nem sempre é fácil conseguir encontrar quem possa fornecer, em termos de quantidade, de frequência e de assiduidade, os produtos necessários para os compradores coletivos. Pronto, então tivemos que investigar um bocadinho mais e chegámos até, por exemplo, à Banca Terra, como a Nélia já falou, à Grela, à Maria João, que está aqui, que tem uma produção um bocadinho maior, sendo ainda pequenos e médios agricultores, que pudessem realmente fazer este fornecimento dos cabazes. Os cabazes tiveram o fornecimento durante os 4 meses, que é o que está previsto no projeto. Vamos ver do futuro o que é que será possível fazer para dar continuidade, porque realmente percebemos que esta é uma grande necessidade, tanto das IPSS como das famílias beneficiárias. Também verificámos que a população realmente de agricultores e agricultoras está bastante envelhecida, com dificuldades. Tivemos também dificuldades nas entrevistas, porque tivemos que realmente ganhar a confiança dos agricultores
para que pudéssemos perceber melhor qual era a situação real por que estavam a passar. Então, resumidamente, percebemos que já estão bastante envelhecidos, às vezes são pessoas que trabalham ou com a esposa ou com o marido, alguns têm realmente algum familiar, algum filho, filha a ajudar, não têm perspectivas de continuidade no futuro, nem de aumentar a produção, também têm dificuldades com o aumento de todos os materiais, dos custos de produção que têm, têm dificuldades depois em manejar as máquinas agrícolas, todo o transporte, têm dificuldades também na parte financeira, das faturas, todas essas questões que eles acham mais complicadas também por uma parte de serem info-excluídos, ou terem dificuldades na parte também dos computadores, de usar os computadores, muito menos redes sociais, não é? Para se anunciarem e comunicarem com novos clientes. Pronto, então, da parte dos cabazes, decorreu com muito sucesso, tivemos uma excelente aceitação da parte das famílias beneficiárias, das IPSS também, promovemos também algumas oficinas simultaneamente, porque isto nós damos, mas também temos que ensinar a pescar, como se costuma dizer, e portanto fizemos oficinas relativamente à redução do desperdício alimentar, por exemplo, no Natal, como aproveitar os restos de comida das refeições mais tradicionais, do bacalhau e das hortícolas. Fizemos também oficinas sobre como fazer iogurte em casa, porque o iogurte é um dos artigos muito desejados pelas famílias, que nem sempre há, tal como o leite, que é outro dos artigos que costuma faltar, além dos outros frescos. Portanto, ensinamos a fazer iogurte em casa porque é realmente muito fácil. Vamos dinamizar também um outro workshop, este é um bocadinho mais fora da caixa, que é sobre o consumo de algas. Pronto, nós realmente lançámos-nos um bocadinho de inovação neste projeto e incluímos o consumo de algas, porque temos aqui uma empresa na zona que é a Alga Plus, e decidimos que realmente seria interessante dar conhecimento às pessoas, alargar aqui um bocadinho o leque, e ensinar também a usar as algas na alimentação, que é um complemento muito interessante em termos nutricionais, e por que não? Porque somos um país com 943 km de costa, com muitas algas ao dispor e pouco utilizadas ainda pelos portugueses. Este projeto também incluiu a parte da saúde pelo desporto, portanto, também dentro dos questionários que fizemos aos beneficiários e aos IPSS, também questionámos sobre como é que fazem, como é que se deslocam no espaço público, como é que usam o espaço público e os espaços que há destinados para fazer exercício físico, e também tentámos perceber quais são os obstáculos, seja a falta de iluminação, ou os espaços degradados, ou espaços que estão inadequados à utilização, às idades, as pessoas que contêm obstáculos à passagem de cadeiras de rodas, de carrinhos, espaços que estão degradados. Pronto, tentámos também perceber essa parte, porque todas estas informações estão a ser conciliadas num relatório final, que pretendemos dar a conhecer aos parceiros e à autarquia, com vista a melhorias num futuro próximo, dentro realmente do que seja possível e execuível. Também gostaria de dar então agora a palavra à Maria João, que está aqui conosco. Se a Maria João então puder juntar-se a nós e dar-nos aqui um pequeno testemunho da sua contribuição como produtora. Portanto, a Maria João trazia-nos os cabazes desde Olvares. A Maria João participou connosco já nesta parte desde o meio até ao final, e nós gostaríamos de ouvir da parte da Maria João, então, de que forma é que esses cabazes contribuíram para a melhoria da sua condição de vida de empresa familiar, se teve algum impacto positivo, se aumentou a produção, se manteve, o que a Maria João achar que seja interessante partilhar connosco. Bom dia a todos. Peço desculpa de ter entrado tarde. Não sei se estão a ouvir bem. Sim. Estão a ouvir bem, sim. Bem, para nós foi muito positivo participar nos cabazes, porque acabou por complementar muito o nosso escoamento do produto. Nós escoamos para o mercado local, aqui em Ovar, às quintas e
e sábados de manhã, e também vendemos alguns produtos para a revenda, quando temos algum excesso de produção, que vêm comprar aqui diretamente também a casa, para vender depois para outros locais. Não foi necessário aumentar a produção porque mantínhamos esta quantidade, mas foi muito positivo, porque realmente conseguimos escoar, foi a totalidade foi do produto e não houve desperdício em termos de produção, porque iria obrigar-nos a eventualmente ter que baixar bastante o preço para poder escoar o produto, e assim sendo foi mais fácil. Mais fácil no sentido que aproveitámos tudo aquilo que produzimos, nós aproveitámos e ainda aumentámos o rendimento da exploração, e isso foi bastante positivo, e pronto, para nós foi mesmo muito interessante. É outra forma também de escoar o produto, para não nos centrarmos apenas num único ponto de saída do mesmo, e isso faz com que a própria empresa familiar seja mais rentável, no sentido que, em vez de estarmos a tempo parcial, passemos a estar um pouco mais tempo e a dedicar-nos e a pensarmos já num futuro diferente, num futuro no sentido até de aumentar a variedade, não tanto a quantidade, mas até de variedade, porque nós trabalhamos, os produtos são sazonais, portanto tudo aquilo que nós colocámos à disposição até dos cabazes era da época, era sazonal, era nosso. E portanto esta ginástica, não é, de ter um pouco de tudo, todas as épocas do ano, é que é um pouquinho mais complicado, mas é possível, desde que se faça um planeamento no próprio campo, no sentido de que haja mais que um só produto, claro que 1, 2, 3, 5, é possível aumentar essa variedade, sabendo até que há escoamento para tal. Maria João, quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Já vocês são uma empresa familiar, são um casal, ou têm Sim. outras ajudas? Sim, também temos a minha sogra, portanto também trabalha, que sempre trabalhou na agricultura. Por vezes também temos a nossa família que vem e que se junta a nós quando há uma colheita, quando é necessário para apanhar para o mercado, agora com as abóboras, ou com algo que seja um pouco mais, o feijão verde, é sempre necessário juntar às vezes a família quando são picos de produção, para tornar mais célere a colheita. Mas tudo E que dificuldades é que a Maria João acha que está a enfrentar e que se calhar até são transversais aos outros projetos de agricultura? O que mais me revolta, de certa forma, e que acho que é um entrave, é nós sabermos que muitas vendas que existem são no fundo, isto de ter tudo o ano todo, também culpabilizo o cliente, não é? Ter tomate o ano todo, ter feijão o ano todo, ter tudo o ano todo, isso não existe, não é? Não existe, é possível, mas no fundo estamos a prevaricar um pouco, porque estamos a recorrer a outros circuitos agroalimentares que não os da nossa zona, os circuitos curtos. Estamos a ir buscar lá fora, muitas vezes, produto para que possamos satisfazer o cliente, e a gente sabe que não existe tudo o ano todo. Se trabalharmos em climas temperados como o nosso e com produtos sazonais, não é? Não temos uva o ano todo, não temos câmaras de refrigeração que nos permite aguentar um pouco mais e que nos podem levar a estender um pouco mais a pera, a maçã e uma série de frutas e de hortícolas também, mas não o ano todo, portanto, em frescos. Queremos falar assim, se falarmos em frescos de produtos do dia, da apanha, de um espaço temporal muito curto, isso é difícil, não é? É quase que também ensinar as pessoas que
pronto, terminou a courgette, agora, mas nós temos abóbora, pronto, agora vem a abóbora porqueira, a abóbora menina, que aguentam e que terminou, por exemplo, o tomate, mas temos a alface, que ainda continua um pouco, vem aí os grelos, vem aí as couves do tempo frio e, portanto, este ensinamento era muito importante porque também fazia com que as pessoas também procurassem mais esse tipo de produtos e, portanto, não podemos combater, de facto, quando vêm produtos de fora, que não é a nossa política, aqui como empresa familiar, não é? Nós apresentamos-nos no mercado como produtores, não como revendedores, sim. produtores, e a vender os produtos da época. Não é? Porque a gente sabe e olha para os mercados e somos capazes até de ver os próprios produtores a venderem tudo, não é? Tudo o ano todo. E, portanto, há aqui uma prevaricação um bocadinho, que, portanto, a honestidade, não é? Dentro daquilo que é o nosso trabalho, é um pouco difícil, e é isso. Depois os preços também, de certa forma, também são um bocadinho esmagados por conta dessa grande quantidade, dessa grande escala que vem de fora e que acaba por esmagar todo o trabalho que é feito. E penso que esses são os pontos assim que me lembro que sejam um bocadinho mais complicados. Uhum. Muito obrigada, Maria João. Pois realmente a parte da sazonalidade é algo que tem que ser muito bem trabalhado ainda com os consumidores e realmente, sob esse ponto de vista, nós também entregamos às famílias um folheto com as frutas e hortícolas sazonais, uma tabela para as pessoas poderem consultar e terem consigo ou pôr no frigorífico para servir de referência. E estou-me agora a lembrar que realmente também fizemos uma oficina de leitura de rótulos para que as pessoas compreendessem melhor como interpretar e ler um rótulo. São todas estas questões básicas de educação que são realmente muito necessárias e que temos que continuar a batalhar, neste caso aqui nós com as famílias, mas isto é algo que se deve começar até desde criança. Muito obrigada, Maria João. Temos aqui uma questão da Paula Hernandes. Bom dia, Ana, e a todos. Obrigada pela organização do evento. Eu tinha uma pergunta dirigida aos bairros sustentáveis, ou pronto, ao projeto da Terra à Mesa, e era especificamente, não sei se ficou claro ainda para mim, como é que organizam estes cabazes e como é que se faz a divulgação, como é que vocês vão a contactar os produtores, basicamente como é a forma estrutural do projeto, como é que se financiam, pronto, ter uma visão um bocadinho mais global e para perceber melhor. Obrigada. Sim, muito obrigada pela questão. Pronto, então, em relação aos produtores, à escolha dos produtores, pois nós fomos investigar, alguns produtores nós já conhecíamos, outros tivemos que ir mesmo à internet pesquisar, tivemos que perguntar, tivemos que entrevistar todos os produtores nos 2 mercados aqui de Aveiro, Manuel Firmino e Santiago, e também fomos ao mercado abastecedor aqui de Aveiro. Pedimos aos produtores também que preenchessem um questionário, e portanto tivemos que perceber, tivemos que avaliar se eles tinham condições para fornecer as quantidades necessárias para formularmos os cabazes para as 47 famílias semanais, as quantidades e sazonalidade, ou seja, se a produção era sazonal, ou seja, se eles tinham artigos sazonais, porque nós não queríamos realmente, como disse aqui a Maria João, comprar artigos que viessem de outros locais ou de outros países, se eram produtores locais e qual era a forma que eles tinham de produção. Se era convencional, se era biológica, pronto. Não sei se respondi. Pronto, isto foi realmente moroso, porque nós inicialmente pensávamos que conseguíamos, com pequenos produtores, compor os cabazes, o que se veio a provar ser bastante difícil, porque é muito consumidor de tempo e de recursos que nós não tínhamos, só somos 2 pessoas e só a Nélia que é a tempo inteiro neste projeto, neste momento, e realmente não havia quantidade suficiente para compor os cabazes. Portanto, nós tivemos que chegar a produtores um bocadinho maiores, ou médios, pequenos a médios produtores,
e o que combinámos realmente é que eles já nos traziam os cabazes formados, de acordo com os pedidos que nós fazíamos. Esses pedidos dos cabazes para as famílias foram formulados através da consulta a uma nutricionista, e a nutricionista, portanto, teve acesso dentro das famílias beneficiárias participantes do projeto, selecionadas, quais eram as questões de saúde que estavam associadas a cada família, se havia crianças e qualidade das crianças, não é? Pronto, mantendo toda a confidencialidade, obviamente, mas estas questões eram importantes para a nutricionista para poder formular qual o melhor cabaz para cada família, em termos de quantidades e de produtos. Também tivemos atenção à diversidade cultural, porque temos famílias de várias nacionalidades e, portanto, algumas valorizam mais alguns alimentos, como, por exemplo, famílias ucranianas, a beterraba, pronto, têm hábitos culturais e nutricionais diferentes, isso também foi tido em conta e, portanto, os cabazes também tinham essa variabilidade. Portanto, o facto dos cabazes já virem prontos, até porque há produtores que já estão habituados a fazer os cabazes, porque já fazem cabazes, já faziam antes cabazes e entregavam em pontos de pick-up, que já tinham, portanto, isso tudo estabelecido. Isso para nós também nos ajudou, o facto de eles já estarem habituados a trabalhar dessa forma. E os donos, pronto, nós temos uns sacos do projeto, que são sacos reutilizáveis, onde levávamos realmente os cabazes para as famílias, que entregávamos pessoalmente em cada IPSS, uma entidade, de preferência também às famílias, quando possível, e onde também conversávamos um pouco com as famílias e percebíamos se o cabaz correspondia às expectativas, como é que tinham usado os produtos em casa, não é? Isto depois também fomos fazendo questionários às famílias para perceber se os produtos eram todos usados, se havia algum produto que porventura não gostava, porque há famílias que nos pediam, preciso muitas folhagens verdes, muita coisa com folhagem verde, ou para fazer sopa, ou para isto ou aquilo, ou por exemplo em casa não consumimos, sei lá, alho francês, não gostamos de alho francês, pronto, havia sempre alguma coisa que se podia melhorar e que nós tentamos realmente corresponder de uma semana para a outra. Não sei se estou aqui a responder à pergunta, Paola. Sim, Ana, muito obrigada. Eu tenho mais, desculpa, do que falaste, tenho mais 2 perguntas rapidinhas. Então, segundo percebo, os cabazes são pagas pelas famílias e esse... Não. Não? Não, os cabazes, e financiado pelo Fundamental. Perdão, era a pergunta que faltava a responder. Portanto, as famílias recebem gratuitamente os cabazes, até que são famílias que estão a receber apoio destas entidades, portanto são famílias já em situação fragilizada, seja economicamente ou em termos também de saúde, ou ambas as coisas, e portanto os cabazes foram entregues de forma gratuita. Portanto, o que nós realmente pedimos às famílias é que colaborassem estando presentes para receber o cabaz, porque aconteceu uma vez ou outra realmente famílias não estarem presentes, isto também acontece, e portanto, ou são excluídas do programa, porque temos que realmente de beneficiar quem está presente para receber o cabaz, quem está sempre presente, e realmente que nos dessem o feedback sobre o uso do cabaz, e um pouco sobre os hábitos alimentares das suas famílias antes, durante a recepção do cabaz. Portanto, então, isto é uma iniciativa do município ou isto é do projeto? Do Bairros Saudáveis, Programa Bairros Saudáveis. Do programa, ok. Eu deixei o link no chat, e o projeto 522, a Paola, eu convido a Paola e todos os participantes a irem ver realmente o link, porque tem lá realmente tudo explicado, quais são os 5 eixos de atuação, qual é o valor financiado, quais são as entidades que financiam. Tá, muito obrigada. Alguma coisa que eu estou a dispor. Sim, certo. Obrigada. Estou a dispor por e-mail. Queria aproveitar para perguntar se mais alguém tem alguma questão, algum comentário que gostasse de deixar, para além de deixar no chat. Temos aqui uma pergunta, pensando numa ótica de sistemas, uma pergunta do Filipe Rocha, da Universidade de Aveiro.
Pensando numa ótica de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, até que ponto os cabazes têm em linha de conta aspectos ambientais, como por exemplo a pegada ecológica dos produtos presentes nos cabazes? Parabéns pela iniciativa e pela preocupação e esforço em incluir produtos locais nos cabazes familiares. Sim, Filipe. Exatamente, por isso mesmo é que nós estivemos a entrevistar primeiro os produtores locais aqui do mercado, porque tínhamos realmente esperança de conseguir dos produtores que estão mais perto. Portanto, dentro do que nos foi possível, no pouco tempo disponível para este projeto, foram os que encontramos mais perto que nos pudessem realmente suprimir as necessidades para estes cabazes. Portanto, sim, nós estivemos preocupadas com a pegada ecológica e estivemos preocupadas, sim, que os produtos fossem sempre sazonais. Os produtos são produzidos pelas pessoas que nos trazem os cabazes, portanto nós sabemos como e onde é que são produzidos. Também fizemos uma visita, por exemplo, aqui à Banca Terra, que é um dos produtores que fica aqui em Oliveirinha, que é uma das freguesias de Aveiro, e levámos connosco também famílias beneficiárias e crianças, que foram connosco também visitar o local para saber de onde é que vem. Agora perdi um bocadinho no raciocínio, tinha falado no local. Sim, já sei o que ia acrescentar. E, portanto, todas as semanas os produtores nos enviam por e-mail quais são os produtos que vão ter naquela semana. Ou seja, agora acabou o produto A porque já não temos mais e agora começamos a ter mais do produto B. E para a semana vamos ter muito do B e mais do C. E, portanto, de acordo com as indicações da nutricionista, os cabazes iam sendo modificados todas as semanas e por isso tinham sempre produtos diferentes. E por isso mesmo, os cabazes, penso que a Nelly disse também há pouco, tinham um folheto, um desdobrável, muito simples, em que falávamos, por exemplo, na altura dos frutos silvestres, falávamos da importância dos frutos silvestres, quais é que são, como é que se podem usar, uma receita simples em que possam usar. E nessas receitas nós procuramos também incluir os ingredientes que as pessoas recebem nos cabazes, portanto, ingredientes simples. Também falámos sobre regras de conservação dos próprios alimentos, por exemplo, dos ovos, das hortícolas, como guardar no frigorífico, como conservar. Portanto, tivemos essa preocupação também de ajudar as pessoas dessa forma. Espero ter respondido, Filipe, à questão. Não sei se mais alguém tem alguma questão, mas eu também convido a abrirem o microfone e a colocarem a questão. Muito obrigada, Paola. Portanto, se mais alguém tiver alguma questão que queira abrir o microfone ou deixar no chat, é agora o momento. Se não, também nos podem contactar mais tarde para o e-mail que está no chat do projeto Bairros Saudáveis, do nosso projeto, e quero agradecer então a todos e todas os participantes, a todas as oradoras que estiveram connosco pelo tempo dispensado. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Nós estamos muito contentes realmente com as intervenções dos projetos muito interessantes que estiveram hoje connosco e vamos ainda indagar junto das oradoras se será então possível enviar as apresentações, como tivemos aqui esse pedido. E pronto, resta-me então agradecer a todos e desejar um resto de bom dia de trabalho. Obrigada e bom dia. Bom dia, obrigada. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.